Salve, salve galera, eu sou o Francisco Celso e vamos dar início aí a mais um episódio do nosso projeto Saraula Virtual Ritmo, Arte e Pedagogia. Se você ainda não conhece o nosso projeto, dá uma lida na descrição desse vídeo para você entender um pouquinho melhor da nossa proposta. Aproveite e assista também aí os episódios anteriores, se inscreva no nosso canal e aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais, né? Nós temos página no Twitter, Instagram, Facebook, basta vocês pesquisarem lá, @ProjetoRapDF, firmeza? E temos também o nosso site, visita lá, www.aredf.com, beleza? Nesse 8º episódio do Projeto Saraula, a gente vai tratar do tema a origem sociopolítica do hip hop, né? Que é esse movimento cultural, movimento da cultura urbana, que a gente utiliza no Projeto Saraula como ferramenta pedagógica, no Projeto Rap também como ferramenta pedagógica, e é a nossa forma de se expressar, né? A gente se expressa, nós que somos periféricos, a gente se expressa culturalmente por meio dos elementos da cultura hip hop. E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que um rapper, militante, arte educador, meu parceiro, meu brother, um cara que tem uma vivência muito bacana no sistema socioeducativo também, com várias colaborações, né? Então vocês vão ter o privilégio de escutar Marcão Aborígene. É com você, meu parceiro. Saudações, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que esse vídeo encontre vocês com saúde e que sirva também como um abraço afetuoso daquele que segue acreditando no novo mundo que é possível. Muito prazer, eu me chamo Marcão Aborígene, com muita alegria estou aqui a convite do professor Francisco Celso para dialogarmos em mais uma edição do Projeto Saraula, esse projeto que eu pude acompanhar a gênese, acompanhando o mesmo professor em escolas públicas do Recanto das Emas, fazendo um diálogo com juventudes e com jovens adultos. Bem, eu sou fazedor da cultura hip hop há 2 décadas, sou escritor, poeta, canto rap. Desde 2001 vivencio essa cultura, que minha vida foi libertária, que minha vida foi algo que a gente ouve comumente, que é se associar o rap à salvação. E não é essa salvação cristã ou essa salvação romântica, mas é concreta. Por meio da cultura hip hop, por meio do rap, eu pude sair de um contexto de violência e ser inserido então num contexto de conhecimento e de busca de conhecimento. A partir de 2001, ano que eu gravei minha primeira música, tentando entrar no concurso de música aqui no Distrito Federal, eu me tornei um estudante de escola pública diferente, tornei-me presidente do Grêmio Estudantil em 2004, e a partir do Grêmio Estudantil, dessa vivência política, ativista do movimento estudantil, eu que já era um jovem que escrevia rap, já apresentava programas de rap na minha cidade, em Samambaia, eu pude entender a importância de articular as duas coisas. Tal qual o movimento estudantil, na sua defesa, nas suas ocupações, em prol de passe livre, em prol de 10% do PIB para a educação, o hip hop deveria também agir da mesma forma. E em 2004 eu fundei então um coletivo chamado Militância Hip Hop, mesmo nome do programa que eu apresentava na rádio comunitária da cidade, e a partir dali a gente passa a sistematizar um formato de oficina. Então, ou íamos num projeto chamado Primeiro Emprego, ou íamos em escolas públicas ou em universidades, fazer um diálogo, fazer um debate a partir da cultura hip hop e principalmente a partir de nossas vivências. Em 2005, então, surge um primeiro embrião de articulação da cultura hip hop no DF em prol do surgimento do Fórum de Hip Hop. Anos depois, eu pude participar, junto com companheiros da família hip hop, uma instituição localizada na cidade de Santa Maria, DF. A gente participou então do Fórum Social Mundial. E participando do Fórum Social Mundial, respirando aquela atmosfera rebelde, de lutadores e lutadoras do campo, de lutadores e lutadoras da cidade, a gente volta para o Distrito Federal e passa a visitar outras cidades, realizando formações, realizando consultas, realizando pesquisas e incidindo na organização da cultura hip hop. Bem, a partir desses estudos e principalmente de nossas vivências, eu sistematizei essas reflexões e em 2015 então
10 anos depois da primeira articulação em prol de um fórum de hip hop do Distrito Federal, depois de dezenas e dezenas de oficinas realizadas, eu lancei meu primeiro livro, chamado Hip Hop em Mim, que é dividido em 2 volumes. No primeiro, que é esse diálogo que a gente vai ter por aqui, é uma reflexão acerca da gênese e, mais do que isso, da origem política. É um debate acerca dos contextos econômicos e sociais de cada região ou de cada período onde os 4 elementos básicos da cultura hip hop surgiram. E aqui a gente vai dialogar a partir desses 4 elementos básicos, que são MC, aquele ou aquela que canta rap; DJ, aquele ou aquela que risca, que utiliza a picape ou um toca-disco como instrumento musical; o grafite, que é considerada a nossa arte plástica, e aí existem vários gêneros dessa forma de se fazer arte. E aqui eu faço uma leitura chamada danças urbanas, porque o hip hop hoje agrega, para além do breaking, o popping, locking, hip hop style, crump e outras vertentes. Então aqui a gente faz o diálogo a partir disso, ok? Como eu sou um fazedor de rap, como eu escrevo rap, como o rap é a minha primeira profissão, a gente vai dialogar a partir desse elemento, tá ok? Diferentemente do senso comum que data ou precisa o surgimento da música rap nos Estados Unidos, na década X, o rap ele tem uma gênese distinta. E a partir das pesquisas eu me deparei com a Jamaica, uma ilha pequena do tamanho de Sergipe, com população aproximada à população do Distrito Federal, ou seja, de aproximadamente 3 milhões de habitantes. E tanto a história da Jamaica quanto a do Brasil existem semelhanças. Ambas foram colonizadas pela branquitude europeia, que exterminaram seus povos. Na Jamaica, os Arawaks, seus aborígenes, foram exterminados até 1670. Jamaica, tal qual o Brasil, foi um grande polo, entre aspas, de escravidão. A exploração dos corpos negros era uma constante. Após luta, tal qual o Brasil, após luta se conquista a abolição da escravatura na Jamaica. Isso 50 anos da gente conquistar isso aqui no Brasil, né? Porém, Jamaica continua então como colônia inglesa. E é nesse contexto de colonização inglesa que a música rap tem sua gênese. Como? Nós conhecemos muito bem as músicas jamaicanas, como ska, como reggae. A gente conhece vários expoentes e a gente conhece várias vozes. Uma das que eu cito no livro Hip Hop em Mim data dos anos 50 na Jamaica, que é o cantor chamado Prince Buster, que em uma música sua que se chama Juiz Dredd, ele fala, e aí num diálogo com o branco invasor, o branco colonizador, ele diz: vocês roubam escola das crianças, vocês roubam a casa das pessoas, você atirou em pessoas negras. Então percebam, nesse contexto, nessa riqueza lírica, nessa riqueza cultural jamaicana, que surge o toasting. O toasting foi o embrião daquilo que a gente chama hoje de MC. Eram aqueles e aquelas que eram chamados e chamadas para apresentar as suas festividades. E vejam, naquela época a gente não entendia ou não falava sobre direito à cidade. Mas o povo jamaicano já ocupava ruas e praças promovendo os sound systems, ou sistema de sons. Algo semelhante ao que a gente faz hoje na contemporaneidade, que é ocupar ruas, garagens, praças, promovendo saraus, causando a acessibilidade a um direito humano à cultura, que é violado e negado às nossas periferias. Só a gente perceber quantos templos religiosos existem nas nossas cidades e quantos cinemas públicos ou teatros públicos existem nas nossas periferias. A gente entende que isso é violação. Então veja só, nessa gênese da música rap, a gente já dialogava sobre direito à cidade. Então o toasting, desse contexto, no contexto da Jamaica, colônia inglesa, surge para anunciar uma atração, mas para denunciar também uma mazela da sociedade. E aí sim, a gente chega nos Estados Unidos da América. E o mais interessante a observar é que um DJ mundialmente conhecido chamado Kool Herc, ele leva essa forma de se fazer festa ou de se tocar para os Estados Unidos. E o mais louco é, quando ele muda-se para lá, quando ele realiza suas primeiras festividades com o apoio de sua irmã, ele tinha 13 anos de idade. Então olha só, a cultura hip hop surge a partir do protagonismo de um adolescente.
o mesmo adolescente hoje que o Brasil deseja encarcerar, que o Brasil extermina cotidianamente. Então, isso é um outro ponto. Quando então essa forma de se apresentar um show, o toasting, ou MC, surge nos Estados Unidos, ele se depara justamente com a luta por direito do povo negro, luta por direitos civis, Partido dos Panteras Negras, Malcolm X, Martin Luther King. Então é nesse ambiente político que a cultura hip hop tem sua gênese, certo? Então veja, o rap advém de uma nação que era colônia inglesa, que lutou historicamente por sua liberdade, é levado aos Estados Unidos da América por um adolescente. Ao chegar lá, essa cultura é erguida, inspirada e a partir da luta do povo negro, a partir da luta por direitos civis. Então, quando a gente pensa num hip hop político, num hip hop politizado, num hip hop como ferramenta de educação e emancipação, é porque está intrinsecamente ligado à luta do povo pobre, à luta do povo negro, ok? Nesse mesmo contexto, surgem outros DJs. E aqui eu não vou me ater ao que é conhecimento comum, falar sobre nomes como Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash ou as Crews, grupos que existiam à época. Mas vale a gente fazer pesquisas, a gente vai deixar aqui, professor Francisco, na descrição desse vídeo, alguns textos interessantes, alguns links interessantes para a gente continuar esse diálogo. Veja, aqui a gente está falando de 4 elementos básicos. A Afrika Bambaataa e a organização chamada Zulu Nation, fundada nesse mesmo período histórico, coloca o conhecimento como outro elemento. E a gente tem pensadores e pensadoras contemporâneos do hip hop, a exemplo do artista, do professor, do militante KRS-One, onde ele agrega literatura, empreendimento, moda de rua como elementos da cultura hip hop. Então, utilizando 9 elementos da cultura hip hop, a gente deixa essa matéria aqui para a gente continuar dialogando. Firmeza? Quando a gente pensa em outro elemento da cultura hip hop, o DJ, é algo que me emociona muito. Eu costumo falar que nos meus 15 ou 16 anos de vida escolar, eu nunca tive acesso a um instrumento musical, sequer a um laboratório de química ou de física. E eu digo isto pois, quando a gente pensa no significado, no simbolismo, o que é pegar um vinil e fazer riscos para extrair sonoridade, é o povo pobre, ou melhor, o povo empobrecido e o povo preto dizendo: eu também tenho esse acesso, eu também vou fazer música, não importa as condições, não importa os direitos que vocês violem. Então, o DJ, e eu recordo muito de uma entrevista de uma revista chamada Rap Brasil, no início dos anos 2000, que falavam que produtores e DJs são verdadeiros arqueólogos da música. São eles e elas que pegavam um trecho de uma batida, um beat ou um breaking, davam loops, davam sequência nesse movimento, que inspiravam as pessoas a dançarem. E aí o surgimento então do breaking, desse outro elemento da cultura hip hop. Ou esse mesmo loop era utilizado para que esses MCs animassem as festas ou fizessem seus discursos. Isso é muito louco. Então o elemento DJ é uma forte e base estrutural da cultura hip hop. Pensando em danças urbanas, pensando em street dance, em dança de rua, é importante a gente entender que essas danças urbanas, ou sintetizando no break, agrega distintos elementos, distintas vertentes da música ou de esportes. Por exemplo, a gente encontra no breaking sapateado, a gente encontra no break balé, a gente encontra no break ginástica olímpica, a gente encontra no break capoeira de Angola, certo? E aí a sua gênese, o street dance, data de 1929, durante a grande febre, a crise econômica mundial de 29, onde dançarinos e dançarinas foram demitidos e demitidas de boates, de bares, e no movimento então de resistência passaram a se apresentar na rua em troca de moedas. Ou seja, a dança de rua surge no primeiro momento num ato de resistência desse mesmo povo empobrecido, desse mesmo povo preto, no movimento de resistência, em defesa dos seus talentos, da sua vocação e do seu dom. De 29 aos anos atuais, ele é acrescido de vários elementos que eu já trouxe aqui, né? Perpassa as guerras,
perpassa a invasão do Vietnã e se espalha pelo mundo através de um movimento que eu analiso de cooptação da grande mídia, que passa a agregar a cultura hip hop, a forma de dançar e tentar comercializar e lucrar a partir disto. Porém, por meio dos seus comerciais produzidos que chegaram no Brasil, a cultura hip hop e a dança urbana se expande, certo? Então é um diálogo que a gente faz mais profundamente no livro Hip Hop em Mim. Existem materiais riquíssimos também que falam mais sobre danças urbanas e sobre o breaking, certo? Então vejam, aqui a gente já dialogou minimamente sobre aspectos revolucionários, rebeldes e de emancipação popular de 3 elementos da cultura hip hop: MC, DJ e danças urbanas. E aí por fim, a gente reflete sobre o grafite, que é a nossa arte plástica, que possui N formas de fazer, que está intimamente ligada à ocupação de espaço, à descentralização do acesso, certo? E que, para além de suas letras, Trawap, White Style, Bumping, Stencil ou outras vertentes, é ocupação de espaço. E está também intimamente ligado às lutas populares. Olhando para a história mundial, olhando precisamente para o México, há um movimento interessante que é o muralismo mexicano, que trata de artistas populares e de artistas em geral que passam a desenhar nas ruas protestos e suas obras para que a população tivesse acesso, questionando muito o sistema vigente. Então veja só, o grafite moderno que a gente conhece, feito nas ruas, tem um pezinho também no muralismo mexicano. Porém, grafite deriva da palavra em latim grafito, que é escrita em rocha com carvão, ou escrita em parede de caverna. E quando a gente olha para a nossa história, para a história da humanidade, a gente sempre desenhou a forma como caçávamos, a forma como vivíamos nas paredes de cavernas. Vejam, isso é grafite. Grafite é comunicar. Grafite é expressão. Em qualquer vertente que seja, grafite é expressão. E o grafite é, mais uma vez, uma forma criativa de expressão e de comunicação. Perceba, o spray, ele é um instrumento, um produto criado pela indústria automobilística para pequenos reparos veiculares. Então a gente subverte essa lógica, passa a utilizar um spray para tirar a arte privilegiada dentro de galerias, onde o povo, mais uma vez, empobrecido e preto, não teria acesso, e a gente passa a desenvolver obras na rua. Assim, o movimento, e aí vale a reflexão, de protagonismo, de dizer, olha, eu sou capaz, vou demarcar esse espaço, há um diálogo sobre territorialidade, mas o grafite é, mais uma vez, esse movimento de resistência. Então percebam, meus irmãos e minhas irmãs, em quaisquer elementos da cultura hip hop, que tem em sua gênese o povo preto, mas que se depara também com os povos latinos explorados, criminalizados nos Estados Unidos, se depara com brancos empobrecidos nos Estados Unidos, ele se espalha mundialmente. A música rap, que é o elemento que eu pratico, chega no Brasil em 1980. Na verdade, em 1980 a primeira música é gravada, porque a gente já fazia isso. Basta a gente ver elementos presentes da forma de cantar rap, da levada ou do flow, na música de Jair Rodrigues ou no Em Haiti de Caetano Veloso. E aqui eu deixo uma recomendação: a introdução do documentário da Nação Hip Hop, salvo engano de 2008 a 2009, trata da evolução da música, da bateria, das batidas de bateria, até chegar ao nosso boom, boom, pá do rap. Então é um material muito interessante para a gente analisar, pois a música rap é uma evolução da música como um todo. E aqui, parafraseando o Dexter, a música rap e a cultura hip hop é ainda, hoje, infelizmente, uma das únicas músicas ou uma das únicas culturas que reúne massas para falar sobre boa nova, para falar sobre política, para falar sobre o sistema, para falar sobre fortalecimento de nossas bases, certo?
Percebendo então, a música rap chega no Brasil dessa forma contemporânea que a gente conhece, a partir de MC-Mel, onde ele grava a música Melô do Tagarela, fazendo ali uma paródia, um sample da música Rapper's Delight, produzida por jovens estadunidenses, negros, latinos, e que tem como produtora uma mulher. Isso é muito interessante também para a gente tratar. Em 1980 a gente vivia ainda sob ditadura militar, e a música Melô do Tagarela já questionava os partidos MDB, Arena, então já questionava a ditadura. Durante os anos 70, 60, 80, haviam nas periferias, nos morros, nas favelas, bailes blacks brutalmente reprimidos pela polícia, certo? Brutalmente reprimidos pela ditadura militar. Então quando a gente pensa no hip hop ocupando a rua, a calçada do Conjunto Nacional ou um conique, advém de muito sangue derramado, de muitos jovens, de muitas jovens que foram alvos de grupo de extermínio da ditadura militar, certo? Que não atacou somente jovens universitários, jovens de classe média, mas que assassinou milhares de pessoas nas periferias, que assassinou quilombolas, que assassinou indígenas. 1980, ditadura militar brasileira, a gente tem o primeiro rap nacional gravado. E a partir disto, a gente se desenvolve, a gente canta de diversas formas, a gente dança de diversas formas, e o hip hop surge no Brasil como um todo. Não é apenas na Estação São Bento em São Paulo, pois Nelson Triunfo começou a dançar aqui no Distrito Federal, quando ele trabalhava aqui no Distrito Federal. Isso a gente vê no livro do Gilberto Yoshinaga, que é a biografia de Nelson Triunfo. Enfim, então, meus irmãos e minhas irmãs, a cultura hip hop é uma cultura rica, diversa, linda e revolucionária. A gente tem formas de cantar, a gente aborda distintas questões, mas é importante a gente entender isso, que o hip hop possui consciência de classe. E se a gente faz um rap sem consciência de classe, a gente não está fazendo rap. Se a gente faz um movimento de break sem consciência de classe, a gente não está fazendo break. Se a gente faz um grafite sem consciência de classe, dessa historicidade revolucionária e rebelde, de ocupação de espaço, de tomada de poder, de diálogo, a gente não faz hip hop, certo? Salve, salve, Marcão! Muito obrigado, meu mano, por essa aula. Que riqueza de informações, que trabalho de pesquisa maravilhoso que você desenvolveu, e que bom que isso está disponível pra gente, né? Então, galera, vai estar aí na descrição do nosso vídeo os links para vocês acessarem o volume 1 e volume 2 do livro Hip Hop em Mim, de Marcão Aborígene. E para finalizar o nosso saraula de hoje, segue aí as nossas dicas, né? A dica de música de hoje vai de Marcão Aborígene, né? Vamos aí de Marcão Aborígene, Hip Hop em Mim. Então vai estar aí também o link do lyric video da música Hip Hop em Mim. E a poesia, vamos de Renan Inquérito, a poesia Lição de Casa, que foi musicada também, com a participação de Tulipa Ruiz. E vai estar aí também na descrição o link da versão musicada, mas eu vou recitar em forma de poema, né? Porque me representa muito essa música, né? Nós que trabalhamos com rap e com os elementos da cultura hip hop como ferramenta pedagógica, sempre a gente escuta, né? Por que o rap? Por que o movimento hip hop? O que o rap representa para você? Qual o peso do rap na sua vida? E a melhor forma de responder é recitando esse poema. Então vamos lá, lição de casa Renan Inquérito. O rap é comunidade enchendo a laje, é ir no cinema ver o filme, tá lá o Sabotagem. É quando o moleque da Unidade de Internação de Santa Maria contraria, quem diria, e ganha um concurso de poesia. O rap é house preto, não é bala de tutti-frutti. É um carrinho de dog que virou food truck. É a caneta do GOG, a agulha do KLJ, os pés do Nelson e as mãos dos gêmeos no spray. Quer saber o que é rap puro? As escolas ocupadas pelos alunos. Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi foram rap antes do rap existir. Um texto do Ferrez, um samba do Adoniran são rap tanto qualquer som do Utancan. E as tia que levam sopão pros mendigos
É rap até umas horas, mais que os MC umbigo. É uma chave, um escudo, uma espada, uma lâmpada, um colete, uma escada, uma bússola, um despertador. O rap é tipo Galileu e sua teoria. Provou que o mundo não é centro, ele é periferia. Sarau da Cooperifa, em plena Zona Sul, resgatando mais gente que o SAMU. O rap é Milton Santos, é Paulo Freire, é escola. Tem uns que estudam, tem outros que só colam. É a mãe de família que vira freestaleira e improvisa com pouco que tem dentro da geladeira. Um pivetinho ouvindo Racionais aos 11 anos, a força de uma senhora se alfabetizando. Era tão rap subir no telhado e conseguir virar antena até pegar Io MTV. De Nadir, Carolina de Jesus, Jorge Ben, Bezerra da Silva e Mussum foram rap também. E quando uma palavra salva um moleque, eu chamo de conselho, eu chamo de rap. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Muito rap pra nós, salvando vidas e transformando pessoas. Valeu!